Olá, vamos dar início aí à apresentação de trabalho referente à forma de avaliação da disciplina de avicultura e suinocultura, que é ministrada, pelo professor Igor Assis. Nesse trabalho nós vamos abordar aí as instalações para a suinocultura. O nosso grupo é composto pelo Alex Guizardi, Jaciane Spesmille e Murilo Sobreira, que sou eu. Introduzindo aí, até antes da gente já chegar nas partes das instalações em si, é importante a gente ressaltar isso aqui. A base para as instalações na suinocultura, elas estão ligadas, a legislações, ciclos de produção, manejo e propriedade. Então, antes da gente começar a instalar, a gente tem que pensar e planejar tudo isso aqui. Vamos lá. A legislação ambiental ela é algo, que deve ser seguida e é um dos parâmetros mais importantes. A suinocultura, como qualquer outra atividade com potencial poluidor, estas devem ser dotadas de sistemas de segurança contra acidentes, que colocam em risco a saúde pública e a natureza. E com isso, a suinocultura ela precisa, de licenciamento ambiental para ser exercida. E essa licença, ela é solicitada ao órgão municipal responsável pelo setor do meio ambiente. Então, esse licenciamento ambiental vai ser um documento, que vai comprovar que essa empresa ela vai exercer sua atividade causando o menor impacto possível à natureza. E aí é que está o ponto principal. Caso o produtor, o suinocultor, não possua essa licença, ele pode estar sujeito, às sanções previstas na lei, que no caso são multas, embargos e paralisação temporária ou definitiva dos trabalhos. Digamos aí então que tem uma pessoa, que ainda não é produtor, mas que ela quer ser e vai começar a investir. Primeiro passo ali nas construções. Ela vai e não consulta a legislação, não consulta o órgão capacitado, para poder dar esse aval ali de funcionamento. Ele vai poder, ser embargado, ou se caso estiver construindo de forma errada, em localidade proibida, ele pode ser embargado e esse investimento que ele está fazendo vai ficar perdido, porque às vezes ele pode estar investindo pouco, com materiais como, por exemplo, madeiras, não está fazendo uma estrutura de alvenaria, que é um pouco mais cara, mas ele vai estar perdendo, vai gastar com mão de obra, vai perder tempo e, enfim, no final de tudo, vai perder dinheiro, não vai poder produzir. Então, por isso que é um dos parâmetros mais importantes e que devem ser consultados, antes de começar a suinocultura. O primeiro passo é isso aí, procurar o órgão responsável pelo meio ambiente e sanar todas as dúvidas, para poder começar uma produção com o pé direito. Bom, e aí, seguindo para o próximo parâmetro, que são os ciclos de produção, que é onde o produtor vai começar a formar a sua ideia, do que ele quer produzir, para depois pensar nas instalações. Existem, várias formas de se produzir, de se trabalhar com suinocultura, que são estas, São as unidades de produção, que são unidades de produção de confinados, essa bolinha vermelha, representando unidade de produção de leitões, unidade de produção de terminados e unidade de produção de reprodutores. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada uma aqui, para a gente poder compreender melhor. Bom, e aí a gente vai começar a compreender as instalações necessárias a partir do ciclo que cada unidade de produção tem. Por isso que é importante o produtor já estar ciente do que ele quer produzir, para ele saber o que ele vai construir. Ou seja, o ciclo, vai definir quais são as estruturas que vai ser necessárias
a serem construídas, né? Então vamos lá. A unidade de produção completa. Ela é uma unidade de produção independente, porque o produtor, né, o suinicultor vai criar desde a gestação, né, que é o nascimento desses leitões, né, cruzamento da matriz, para a maternidade, creche, recria e por final a terminação. Como o próprio nome já diz, né, o ciclo completo. Vai desde o nascimento até a terminação, que é o envio do animal para o abate. Esse ciclo de produção tem um amplo mercado, né, que é o consumo humano. Então vai atender aos frigoríficos, né? Os ganhos e perdas são variáveis, né, ao tipo de produção, ao manejo que se tem e ao cuidado que se tem. E é isso. Vamos lá. A unidade de produção de leitões. Ela já é um pouco dependente, né, restrita de mercado, porque vai precisar de suinocultor que compre os seus animais da creche, né, passando para a recria. Então ela já fica um pouco mais restrita de mercado. A unidade de produção de terminados, ela também é dependente, né? Ela vai precisar de comprar os leitões que saem da creche. Ela complementa, né, a unidade de produção de leitões, porque ela que compra esses leitões, né, que quando saem da creche. Tem um amplo mercado, porque como no ciclo completo, ela também vai vender para os abatedouros. E a unidade de produção de reprodutores. Essa também é dependente, né? Dependente do ciclo completo e dependente da produção de leitões, que são estes, né, que vão comprar ali os cachaços, os leitões, os reprodutores. Existe um alto valor financeiro investido nessa área, né? Porque aí vão trabalhar os melhores profissionais, os melhores equipamentos para poder produzir animais de qualidade, né? Com alto melhoramento genético e que vai servir para os outros ciclos de produção. Bom, e os outros dois parâmetros, né? Vai ser dissertado aí, né? Explicado pela minha amiga Jaciane. Temos dois tipos de manejos que se subdividem: o de produção intensiva e o de produção extensiva. A produção intensiva temos o confinado de alta tecnologia, o confinado tradicional, o semi-confinado tradicional, o confinado deep bedding, que é o sobrecama, e o ciscal, que é o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre. Já na produção extensiva, temos o de subsistência e do tipo montanheira. Dissertaremos sobre cada uma delas. Na produção intensiva de confinado de alta tecnologia, há um grande número de animais com sítios múltiplos especializados. A genética dos animais é especializada, tem um nível muito alto de nutrição e manejo, o que acaba desencadeando um ótimo desempenho zoonótico. Os animais que são criados nesse sistema, eles apresentam um altíssimo nível sanitário. A única desvantagem é o alto custo, porém ele também é convertido em alta produtividade, ou seja, tudo é muito especializado, ao contrário do confinado tradicional. A produção intensiva de confinado tradicional também possui alta concentração de animais, porém em prédios menos especializados, ou seja, sem creche e gestação coletiva. A genética dos animais é considerada variável, obtendo as raças comerciais. O nível de manejo e nutrição também são variáveis, assim, consequentemente, o desempenho zootécnico também é variável. O nível sanitário é adequado e o custo e produtividade são variáveis, pois eles dependem dos fatores que as compõem, o que se assemelha ao semi-confinado tradicional. A produção intensiva de semi-confinado tradicional acaba que se assemelha ao confinamento tradicional, já que as fêmeas vazias e as gestantes e os machos reprodutores eles têm acesso aos piquetes. Já as porcas em lactação e animais em crescimento e terminação, eles ficam confinados.
Em geral, um nível médio a baixo de tecnologia e produtividade. Já a produção intensiva de bedding é um confinamento em que ficam sobre camas. O piquete de creche, crescimento e terminação é um galpão que se assemelha de frangos de corte. Assim, eles geram um menor custo fixo e também um menor impacto ambiental, né? Há um melhor bem-estar, consequentemente uma melhor carne, por conta de todo esse sistema de confinamento utilizado. Há um maior gasto energético, porém de ruim conversão, e o ganho de peso é semelhante ao dos sistemas anteriores. A produção intensiva ciscal é onde os suínos são criados ao ar livre. Nesse sistema, há o ciclo completo. Todas as fases em piquete, elas são ao ar livre. Assim, há um custo mínimo com as instalações. Porém, também é inevitável o uso de cercas elétricas e abrigos móveis. É necessário também programar uma rotação de piquetes e de abrigos da maternidade. E assim, finalizamos a produção intensiva. Temos uma outra forma de produção, que é a extensiva. E na produção extensiva, temos também a produção extensiva de subsistência, onde a gente utiliza raças rústicas tipo banha de pequeno porte, pois consiste em grandes extensões com baixa lotação. Os animais eles ficam permanentemente soltos, sem divisão de fases e sem controle de reprodução. Utilizam-se muitos recursos locais, restos de culturas, pastagem nativa e suplementos sazonais. O ruim é o baixo nível sanitário, o que difere da produção extensiva tipo montanheira, que se assemelha ao ciscal. A produção extensiva do tipo montanheira utiliza raças rústicas do tipo ibéricas. A reprodução ela ocorre semelhante ao ciscal. A engorda fica por conta da utilização de materiais encontrados nessas regiões, como bolota de carvalho, castanha e pinhão. Porém, também é possível a engorda por meio de pastagem suplementada com ração, assim como ocorre com suínos destinados à fabricação de presunto Parma. Já o controle sanitário, ele é considerado normal. O fato da carne suína ser a mais consumida no mundo faz com que o mercado da suinocultura seja sempre uma boa aposta. Independentemente da capacidade de investimento do produtor e do nível de produtividade que se deseja atingir, as normas de bem-estar animal devem ser levadas sempre em consideração na hora de fazer a instalação para esses suínos. Isso acontece porque as condições de saúde mental e física em que esses animais se encontram contribuem muito para a sua produtividade. Por isso, o produtor ele precisa focar em proporcionar conforto a esses animais e prezar pelas boas práticas de manejo, para evitar o estresse desses suínos e fugir dos grandes prejuízos que essas práticas acometem. As instalações para os suínos elas devem ser arquitetadas para garantir controle a variações climáticas, como umidade, temperatura, velocidade do vento e incidência solar, entre outras. Também, além da qualidade do ar dentro dos abrigos, como o nível de poeira, amônia e outros gases, também a qualidade acústica dos galpões, que é a poluição sonora. A soma de todos esses elementos compõe o que se chama de ambiência sonora, que caracteriza térmica, aérea e acústica. Ter conhecimento a respeito da biologia dos animais com que se trabalha é de muita importância, porque assim ajuda a desenvolver as melhores técnicas de criação, maximizando a performance do plantel. Como os suínos eles são homeotérmicos, mas com menor capacidade de termorregulação que outras espécies devido à dificuldade em transpirar, as altas temperaturas são um principal desafio para a suinicultura em regiões tropicais, como o Brasil. A área selecionada ela deve permitir a locação da instalação e de sua possível expansão, de acordo com as exigências do projeto de biossegurança e daquelas descritas também na proteção ambiental. O local ele deve ser escolhido de tal modo que se aproveitem as vantagens da circulação natural do ar, assim que se evite a obstrução do ar por outras construções, barreiras naturais ou artificiais. A instalação ela deve ser situada em relação à principal direção do vento. Caso isso não venha a acontecer, a localização da instalação para diminuir os efeitos da radiação solar em seu interior, elas prevalecem sobre a direção do vento dominante. Escolher o local com declividade suave, voltado para o norte, é uma desejável para uma boa ventilação. No entanto, os ventos dominantes locais, eles devem ser sempre levados em conta, principalmente no período de inverno,
devendo-se prever barreiras naturais. É recomendável, dentro do possível, que sejam situadas em locais de topografia plana ou levemente ondulada. Contudo, é interessante observar o comportamento da corrente de ar pelos vales e planícies. Nesses locais é muito comum o vento ganhar grande velocidade e causar danos a essas construções. O afastamento entre as instalações, elas devem ser suficientes para que uma não atue como barreira à ventilação natural da outra. Assim, é recomendado o afastamento de 10 vezes a altura da instalação entre as duas primeiras, abala-vento, sendo que da segunda instalação em diante, o afastamento ele deve ser de 20 a 25 vezes a essa altura. O sol ele não é imprescindível à suinicultura. Se puder evitar ele dentro das instalações, é até melhor. Assim, elas devem ser construídas com seu eixo longitudinal orientado no sentido leste-oeste. Nessa posição, nas horas mais quentes do dia, a sombra ela vai incidir embaixo da cobertura e a carga calorífica recebida pela instalação será a menor possível. A temperatura do topo da cobertura ela vai se elevar. Por isso é de grande importância a escolha do material para evitar que ela se torne um coletor de calor. Na época da construção da instalação, ela deve ser levada em consideração a trajetória do Sol, para que a orientação leste-oeste seja correta para as condições mais críticas, principalmente no verão. Por mais que se oriente adequadamente a instalação em relação ao Sol, sempre haverá incidência direta de radiação solar em seu interior, em certas horas do dia, né? Principalmente no período de inverno. Então, nesse período, é muito bom providenciar dispositivos para que se evite essa radiação. A grande influência da largura da instalação é no acondicionamento térmico interior, também no seu custo. A largura da instalação ela está relacionada com o clima da região onde a mesma tem que ser construída, com o número de animais alojados e com as dimensões e disposições das baias. Normalmente é recomendada uma largura de até 10 metros para clima quente e úmido e uma largura de 10 a 14 metros para clima quente e seco. O pé direito da instalação é um elemento muito importante para favorecer a ventilação e reduzir a quantidade de energia vinda da cobertura sobre os animais. Estando os suínos mais distantes da superfície inferior do material de cobertura, eles receberão menor quantidade de energia radiante. Dessa forma, quanto maior o pé direito da instalação, menor é a carga térmica recebida pelos animais. É recomendado como regra geral do pé direito de 3 a 3,5 metros. Já o comprimento dessa instalação, ela deve ser estabelecida com base no planejamento da produção, assim como também para evitar problemas com terraplanagem e sistema de distribuição de água. A construção do telhado, ela deve ter foco na redução do calor. Portanto, ela é necessário usar cor branca no seu exterior, o que reflete a luminosidade e assim vai diminuir a retenção de calor. Deve também haver um forro, que é a segunda barreira física. Assim, ela mantém uma camada de ar junto à cobertura, reduzindo a transferência de calor para o interior do abrigo desses animais. É importante optar por telhas térmicas. Assim, elas oferecem um melhor isolamento térmico do que as de fibrocimento ou as de barro. A ventilação é um fator importantíssimo para a regulagem da temperatura e da umidade nessas instalações desses suínos. A implantação de lanternim, que é aquela abertura no telhado, e ventiladores nas laterais do abrigo permite a renovação contínua do ar, contribuindo também para a dissipação da poeira e desses gases tóxicos. Os equipamentos de ventilação, eles devem gerar o mínimo de ruído possível, pois os suínos eles são extremamente sensíveis à poluição sonora. Então, quanto mais barulhento for o local, mais estressados eles vão ficar e, consequentemente, a produção vai cair e vão acarretar diversos prejuízos econômicos. Bom, nas instalações aí dos telhados, né, dos galpões da suinocultura, é recomendável que se coloque um lanternim.
ele é uma abertura na parte superior do telhado. Essa abertura, né, vai ajudar a, na ventilação daquele ambiente, vai permitir, né, a renovação contínua do ar pelo processo de termosifão. Como pode ser observado na imagem, né, ela vai ter uma abertura, né, dos dois lados, onde ocorre esse processo de termosifão ali, que é a entrada e saída do ar. E para o funcionamento legal desse lanterninha, ele tem algumas medidas mínimas, nas quais essa abertura central, aí, como pode ser vista, né, na imagem ilustrativa, ela tem que ser 10% da largura da instalação, com sobreposição de telhados com afastamento de 5% da instalação, que no caso é onde está esse 1/20L. Se a minha instalação tem 10 metros, o meu abertura da lanterninha central vai ter 1 metro e os telhados, né, com afastamento aí de 5%, que vai dar meio metro. O sombreamento ele também é uma boa ferramenta para controle da temperatura interna dos galpões. Por exemplo, o plantio de árvore no entorno ele protege os suínos da incidência direta do sol e proporciona temperaturas mais amenas. Contudo, é preciso evitar as frutíferas, porque elas atraem pássaros, roedores e estes podem comprometer a biosseguridade do sistema. Neste caso, o uso de sombrites também é uma boa opção. Bom, e fazendo uma breve recapitulação aqui, nós vimos a base, né, que é a legislação, ciclo de produção, manejo e propriedade. Esse ciclo de produção, né, vai começar a definir ali, né, as construções dos prédios, dos pavimentos. O manejo que esse proprietário vai querer, né, colocar nesse ciclo de produção dele, seja ele intensivo, seja ele no sistema de Siscal, isso aí também vai ser a grande base, né, para ele poder escolher os equipamentos que ele vai colocar. Como por exemplo, né, num sistema intensivo e confinado intensivo de alta tecnologia, vai ser observado os melhores equipamentos possíveis. E aí eu vou trazer algumas imagens aqui agora, eu vou estar explicando, né, associando ela com qual o sistema de produção, né, qual o manejo aí que eles podem se encaixar. Bom, então, né, aqui nós podemos ver um confinado sobre cama, né, que é o deep breathing, onde esses animais não ficam sobre um concreto ou então sobre é, algum piso plastificado, alguma coisa do tipo. Eles ficam sobre palhas, sobre, como a foto da direita que é possível ver, né? Parece ali gramíneas desidratadas, secas, né? E a limpeza, né, acontece de forma diferente do que das diversas outras tipos de produção. O descarte aqui também, né, dos dejetos são de forma diferente e é isso. Bom, a próxima imagem aqui, né, é sobre o sistema intensivo ciscal. Pode-se observar aí, né, que os animais o manejo desses animais é feito ao ar livre, onde não tem então custo, né, com especificações de prédios, construções de alvenaria, essas coisas. São basicamente feitos as cabanas, como pode ser observado na foto aí da direita embaixo, com materiais baratos, né, até mesmo encontrados já nas fazendas. E, porém, pode-se observar também, né, do lado esquerdo aqui, um bebedouro do tipo chupeta, que já é, né, um bebedouro um pouco já especial, digamos assim, mas também, né, que é muito eficiente. Então, por isso é implantado nesse sistema. Vamos lá, né? A próxima imagem aqui nos traz, né, alguns tipos de variações de comedouro e bebedouro que são eficientes em cada sistema. Ao centro da imagem, né, podemos observar aí um comedouro, né, de tecnologia que é usado no sistema de alta tecnologia para o confinamento.
Superior a ele, onde a gente vê um pouquinho mais escuro, são, é um comedouro ao lado de um bebedouro caseiro, né? Feito de alvenaria, feito ali num tipo de sistema não muito tecnológico, né? Mas porém que pode ser intensivo, usando ali ou semi-extensivo, né? Usando recursos mais baratos. Porém requer mais mão de obra, né? Ao lado direito superior, né? A gente vê ali um sistema, pode ser um sistema extensivo, né, com um coxinho feito de madeira, provavelmente já encontrado nessas madeiras dentro da fazenda, então economiza, né, recurso financeiro. Aí embaixo dessa imagem a gente vê um sistema de comedouro automático, né, que exerce, entre aspas, a mesma função, né, do comedouro à esquerda, comedor comercial. Esse da direita é um comedouro, né, que pode ser feito aí em casa, com alguns recursos, como tá aí, né? Um pneu, um latão e algumas ferragens, um trabalhinho de solda. Mas também, né, que em questão financeira é mais barato do que esse ao da esquerda. Tem um bebedouro aí também, no tipo chupeta, onde tem a imagem desse porquinho aí, mostrando como funciona. É muito utilizado esse bebedouro. Muito eficiente, né? Evita o desperdício de água, o animal tem água fresca a todo momento. E é isso. Bom, e aí né, chegamos ao final da nossa apresentação. E a gente pode concluir aí que a suinocultura, né, ela é uma prática bem rentável, né, que pode trazer resultados se aplicado da forma correta e que existem várias formas de se começar uma suinocultura. A vantagem da suinocultura está aí. Você pode começar, se você tiver capital para investimento numa suinocultura de ponta, né, com os melhores equipamentos e com a melhor tecnologia, ou você pode começar ali, né, do zero, com estruturas não tão caras, mais eficientes, e aí conseguindo encaixar no mercado, mais posteriormente podendo evoluir, né? E assim vai. É, Sabe também, né, que lógico, é, a tecnologia está aí, né, para ajudar a manter o bem-estar do animal, então isso aí já é uma grande vantagem. E mantendo esse bem-estar do animal, você tem uma boa produtividade, né? Não tem queda na produtividade. E é isso. O que a gente conclui é isso. E também, não posso deixar de ressaltar, né, que aí, quando você vai fazer uma análise para o produtor, você tem que ver o que ele vai precisar, né? O que ele precisa, ou enfim, o que ele pode gastar, o que ele quer. Não adianta você chegar a oferecer um sistema, sendo que ele não tem recurso para isso. Então a gente tem que analisar a propriedade, ver o que ele quer, o meio que ele quer produzir, a forma como ele quer produzir, e é isto. Muito obrigado.